E aí, pessoal, nós vamos estar falando sobre TOD, transtorno opositor desafiador. O objetivo é nós chegarmos a uma conclusão de como está administrando a parte comportamental dessa criança, como está ajudando para que essa criança possa chegar na fase adulta sabendo administrar o seu dia a dia, parte comportamental, no futuro, trabalho, como gerenciar o trabalho em grupo com o TOD. Então nós vamos estar abordando todos esses tópicos. E aí, será que tem um TOD aí na sua turma? Como que nós podemos estar ajudando essa criança a estar inserida em sala de aula sem toda essa problemática, sem esses transtornos todos que envolvem a vida do TOD? E lembrando, sempre enfatizando, nunca rotular. Sempre ser um auxílio para essa criança, sempre ajudando e direcionando, ok? Então nós vamos estar agora vendo passo a passo de como nós podemos estar ajudando essa criança com TOD. O transtorno opositor desafiador é percebido nos primeiros anos de vida, tá? Em que a criança precisa seguir regras aproximadamente aos 4 anos de idade. Então, logo lá no iniciozinho, nos primeiros anos de vida, nós já vamos ter um vestígio de TOD, transtorno opositor desafiador. E aproximadamente aos 4 anos de idade. Por que nessa fase? Porque é exatamente nessa fase que começa as regras, os limites, não pode, por que não posso, os direcionamentos comportamentais, ok? Nesse período apresenta dificuldade em seguir regras e conhecer seus erros, né? A criança que tem o transtorno opositor desafiador, nessa fase de 4 anos, ele errou e a mãe chega, o pai, ou o vovô, a vovó, alguma autoridade, né, que está em torno dessa criança, e algum familiar chega e fala, olha, não é assim, está errado. Essa criança não aceita. Como o nome diz, o transtorno bota um comportamento de se oposicionar, né? É o transtorno opositor e desafia, ele é desafiador, né? Ele desafia a autoridade, ele desafia o adulto a não obedecer, tá? Não aceitando ao extremo quando é contrariado. Na idade escolar se evidencia. Então, naquele período escolar se evidencia todo esse processo do transtorno opositor desafiador. E assim, não é de vez em quando que ele não obedece. Um ponto essencial para estar sendo observado na criança com transtorno opositor desafiador é que não aceitando o extremo quando é contrariado. É sempre tudo ao extremo. Ele nunca aceita ser contrariado. A opinião dele sempre prevalece, ok? Então esses pontos que eu estou colocando, não é para rotular a criança, não é para bater, para gritar, para castigar, não é isso. É usarmos meios de levar essa criança a entender que ela tem que obedecer, que ela tem que respeitar, que existem regras e limites sociais e dentro da família que ela precisa administrar, ela precisa manter seu autocontrole. Então isso é um processo de repetição, tá? É um ensinamento. Ah, eu vou falar hoje, amanhã ele já vai acordar totalmente controlado. Não. Essa criança precisa de uma equipe multidisciplinar, essa criança precisa de profissionais da área da saúde, a escola e família tem que estar falando a mesma linguagem em casa, ok? O ambiente precisa estar bem administrado, bem terapeuteado, com bastante diálogo, tá? Porque se essa criança já tem esse transtorno e em casa ela já tem um ambiente opositor e desafiador, imagina. Né? Vai ficar muito complicado dar um direcionamento, uma conduta real para essa criança, de um posicionamento novo e um comportamento adequado à sociedade que ela vive e no ambiente escolar também, tá? Apresenta conflitos na escola, discute com professores e colegas. Isso é constantemente. Essa criança discute com o professor, debate com o professor, não concorda, questiona. Eu não estou falando da criança ter dúvidas, da criança se posicionar de uma forma, mas é isso? Não, não é isso. É situações conflitantes todos os dias, chegando ao pico de estresse.
tá? Esse é um perfil do transtorno opositor desafiador. Apresenta conflitos na escola, discute com professores e colegas e familiares também, tá? A criança não consegue ter um controle comportamental a nível cerebral de se posicionar, de colocar a opinião dela, dá licença, por favor, obrigado. Essas são regras que não existem para o TOD. Então precisa ser intensamente trabalhado, de forma intensa, tá? É desgastante, é cansativo, não é fácil. Papai, mamãe, familiares, professores, babá, não é fácil. Porém, é um trabalho em equipe. Foi observado? Foi diagnosticado? Tem uma equipe da saúde acompanhando? Neuropsiquiatra infantil, psicólogos, às vezes fonoaudiólogo também precisa, psicopedagogo para gerar intervenção lá no aprendizado, no convívio social, educacional. Então, assim, precisa todos estarem falando a mesma linguagem. Todos precisam estar com a mesma conexão. Porque se a família não tiver junto dessa criança, apoiando e direcionando, fica muito difícil esse processo. Fica quase impossível, né? Porque é um processo comportamental. Não aceita trabalhar em grupos, tá? E hoje nós vivemos numa sociedade, essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto. E lá no trabalho, como que vai ser? Porque trabalhamos o tempo todo em grupo, em equipe, né? Então, assim, como que vai ser no trabalho? Como que vai ser com os colegas? Aquele reflexo da infância vai levar? Não, já vamos começar a trabalhar desde agora, olha, os primeiros sinais aos 4 anos de idade. Então, até a fase adulta, nós temos um caminho longo, com bastante probabilidades de trabalhar essa criança, possibilidades de profissionais linkados e essa criança conseguir se inserir e se adaptar, ok? Como não aceita trabalho em grupos, não faz seus deveres, não aceita críticas ou ordens, tá? Não faz os deveres, é aquela criança, tá? Do perfil, né, do TOD. Os pais perguntam, tem dever de casa? Como que foi? Não tem dever de casa, no meio do caminho joga massa, joga fora. Então, por isso que eu falo, né? A parceria da família com a escola. Esse perfil dessa criança, todos os dias tem que ter. Se a mãe trabalha, o pai trabalha, se tem a babá, não tem a babá, tem a vovó, o vovô. Alguém responsável por aquela criança durante o período do dia, de olhar a mochila, olhar mesmo, vasculhar tudo, olhar os 4 cadernos, ter uma informação. Olha, hoje a aula foi de português, principalmente português, tá, gente? Porque português é uma disciplina que tem muitas regras, né? E às vezes o TOD ele não consegue administrar muito bem isso. Então, assim, olhou o caderno, copiou, fez todo o exercício, português, matemática, olhe todos os cadernos. A professora vai falar em casa, olha, hoje, ou ali na agenda, olhar a agenda se tem alguma informação, se tem alguma observação, se tem alguma solicitação. Suponhamos que na agenda venha, hoje ele ou ela bateu no coleguinha. Não é para bater na criança, não é para gritar, não. Você vai ir até a criança de uma forma bem calma, bem tranquila e mostrar para essa criança, ensinar essa criança aonde ela errou. O ponto foi esse. Então, esse foi o seu ponto do erro, ok? Então, nós precisamos, a partir daqui, acertar. Então, amanhã, ainda que você precise, pai, mãe, ir até uma escola com essa criança e junto com um coleguinha que ele agrediu ou gritou, eu não sei, eu estou dando exemplo de uma situação que possa estar ocorrendo. Ir junto com essa criança e fazer ela pedir desculpa para esse coleguinha. Então, a próxima vez que ele ficar agitado, estressado com alguma situação, ele vai se disciplinar, ele vai lembrar do ocorrido e vai ter uma disciplina, uma autodisciplina para não errar. Então, assim, por isso essa parceria é fundamental, é tudo, tá? É tudo, essa parceria, ela é a base, o alicerce dessa criança. Então, não aceita trabalho em grupos, né? Não aceita trabalho em grupos, não faz seus deveres, não aceita críticas ou ordens, quer que tudo aconteça a seu modo e maneira, sempre culpa o outro. Teve um problema lá na escola, veio a solicitação da escola falando que a criança fez isso. Ele não obedeceu, ele gritou, ele bateu, ele
ele não cumpriu, aconteceu, ele quer tudo ao modo dele, ele reclamou, ele brigou, ele questionou. A primeira fala dessa criança vai ser: fulano que foi culpado, eu não errei. Então, é isso que nós temos que nos atentar, ok? Porque essa criança, ela, na concepção dela, ela nunca está errada. Sempre ela está certa. Então, o transtorno opositor desafiador, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser constantemente orientado. E ali os pais apresentarem: olha, foi ele, então por que você bateu? O que levou a essa situação? Teria alguma outra forma de se resolver? Teria. Não é batendo, não é gritando. Vamos sentar. Como é que poderia? Você vai dentro da situação que aconteceu, a família vai levar a proposta de como deveria ter sido solucionado esse problema. Sendo mais comum em crianças que apresentam TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e TEA, o transtorno do espectro autista, apresentando comorbidade. O TOD ele pode ser uma comorbidade. A criança que foi diagnosticada pelo neuro com TDAH, a criança tem transtorno de déficit de atenção, ou a criança tem o TEA, transtorno do espectro autista, pode vir uma comorbidade, tá? É anexo ao TEA e ao TDAH, o TOD. Então, a criança pode vir, mas isso é tudo a parte, laudo médico, exames médicos. Então, a criança tem um transtorno opositor desafiador, porque é uma comorbidade, pode ser uma comorbidade do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E pode ser o do TEA, transtorno do espectro autista, pode vir como comorbidade o TOD, ok? Então vamos observar esses pontos. Sendo fundamental o apoio de especialistas como psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e neuropediatra infantil. Então assim, e neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos e neuropediatras. Então esses profissionais, eles vão estar como uma equipe multidisciplinar auxiliando essa criança em cada área. O psicopedagogo, lá na escola, né, ligando para a escola com os atendimentos, linkando. O psiquiatras também com as terapias, psicólogo e o neuropediatra infantil, tá? São profissionais fundamentais, eles têm que acompanhar essa criança por um longo tempo de suas vidas, tá? Então, assim, principalmente nessa fase infantil, para poder ir já dando disciplina em todo esse processo, porque essa criança precisa de orientação, terapia, disciplina, diálogo, conduta, ensino eficaz, tá, gente? Não é passar a mão na cabeça, não é bater, não é gritar, não é isso, porque o TOD ele já tem todos esses transtornos de agitação. Ele posiciona e ele desafia. Então gritar para ele, tá? Então ele não precisa de mais gente gritando e mais gente batendo, porque ele já tem essa agressividade. Então nós precisamos trabalhar ao inverso, ok? Não é que vai deixar fazer o que ele quer. Errou, opa, vem aqui. Não é assim. Não é assim. O posicionamento não é esse. Conversar, diálogo, ensinar, disciplinar. Não é castigar, tá? Castigar vai alterar mais ainda o comportamento de opositor e de desafiador. Agora, quando você disciplina, você está educando, você está ensinando, você está mostrando o caminho. Então, o transtorno opositor desafiador ele precisa ser disciplinado todos os dias, todas as horas. Durante o dia você vai falar todo momento, porque isso é a disciplina, entendeu? Então, o transtorno opositor desafiador ele precisa ser disciplinado, não castigado, porque com a disciplina a gente tem resultados, ok? O tratamento adequado é preciso, pois a ausência durante a vida do TOD pode conduzir ao desenvolvimento do transtorno de conduta, uso abusivo de álcool e drogas. Sim, a criança que apresentou, foi diagnosticado como TOD, transtorno opositor desafiador, e a família não procura um acompanhamento, a família não ajuda, a família não dá os tratamentos adequados que a gente falou anterior, aqueles profissionais da saúde, profissionais da educação, escola, família, esse trabalho é cansativo, mas ele tem que acontecer. A probabilidade dessa criança crescer e se tornar um adulto, tá? Vulnerável ao abuso de álcool e drogas é muito grande, ok?
causando transtorno de conduta. Então ele pode ficar vulnerável, ser um adulto vulnerável ao uso de drogas e álcool. As principais características persistentes é a perda de paciência. A perda de paciência, gente, quando a gente fala perda de paciência, não é a criança ficar, perdi minha paciência. Não, constantemente, não tem paciência. Tudo fica irritadíssimo, tudo gera uma irritabilidade. Então, é facilmente constante perda de paciência. Ser hostil, a criança discutir com o adulto ou autoridades, né? Então, além de ser hostil, discute com o adulto, não vê um adulto com respeito, não tem noção de respeito à autoridade. Então, são coisas que precisam realmente ser tratadas e disciplinadas. Tudo ao extremo, como a raiva e a irritação. Chama a atenção, porque tudo é muito ao extremo. Muita raiva, muita agitação, muita hostilidade, né? Muita irritação, uma irritação incontrolável. É tudo sempre ao extremo. Esse é um dos perfis do transtorno opositor desafiador. Então, na escola, o TOD apresenta baixo rendimento escolar, desinteresse, agressividade, rebeldia e desatenção. Então, esse é um perfil em sala de aula. A família trabalhar junto da escola, é o que eu falei desde o início. É fundamental. É fundamental para você ver um resultado no transtorno opositor desafiador, a criança com esse perfil diagnosticado, a família e a escola em parceria o tempo todo. Essa criança precisa que todos os dias o material dela seja observado, os cadernos, se o pai e a mãe trabalham, botar uma pessoa responsável para isso, ou quando chegar do trabalho, olhar, disciplinar essa criança a avisar que tem trabalho a ser entregue, que tem trabalho de casa para fazer. Então, assim, uma atenção regrada em relação a isso, ok? Para esse aluno não acabar evadindo na escola, é preciso a escola e a família encaminhar para profissionais da saúde. É muito real esse perfil do TOD, tá? De evadir da escola. Então, para que isso não aconteça, para que esse aluno não gere uma evasão escolar, esse aluno ele precisa ter esse acompanhamento de profissionais da área da saúde, do psicopedagogo, da família ali junto da escola, para não haver uma evasão escolar, para ele não evadir da escola. Pelo fato do transtorno dominar o cérebro, provocando descontrole e sofrimento, porém o diagnóstico é tratamento. Diagnóstico e tratamento ajuda a controlar e chegar próximo ao comportamento adequado. Como a gente falou, com 4 anos já é possível, né, ver um perfil do transtorno opositor desafiador. Foi ao neuropediatra, foi ao psiquiatra, fez exames, ok. Criança foi diagnosticado transtorno opositor desafiador, imediatamente. Não espere, imediatamente já comece um acompanhamento, porque qual é o objetivo nesse tratamento? Chegar próximo ao comportamento adequado, social, na escola, na sociedade, família, para que essa criança consiga viver de forma social. Então, assim, pelo fato do transtorno dominar o cérebro, uma situação na parte do cérebro cerebral, provocando o controle, o sofrimento, para a criança também não é fácil, gera um sofrimento para a criança, ok? Porém, o diagnóstico e tratamento ajuda a controlar e chegar próximo ao comportamento adequado, para que essa criança esteja em sociedade. Então, não vamos abrir mão do tratamento, não vamos abrir mão de profissionais acompanhando essa criança. Papai, mamãe, não abra mão de estar interagindo com a escola, com o professor. Tudo um diálogo diário. Não é fácil, repito, é cansativo, mas é a vida do seu filho, é a vida do seu aluno. Professor, foi você que observou algo diferente? Chame a mamãe, chame o papai, leve para a equipe pedagógica, leve para a equipe diretiva, chegue em uma conclusão, pede uma reunião com esses pais, pede esses pais para procurarem um profissional da saúde, ok? Então, assim, quem observar primeiro pode ser em casa, pode ser na escola, né? Às vezes o pai e a mãe trabalham, ausência o dia inteiro, e às vezes fica com a avó e a avó não consegue, né, ver, ou então é um avô e uma avó que percebe, um tio, uma tia. Quem perceber primeiro, vê
esses pontos, né, gritando aí na criança, né? A criança também está sofrendo porque ninguém consegue ser tão agitado o tempo todo, se estressa. Então procurem o mais rápido possível uma ajuda dos profissionais da saúde para que essa criança consiga ter uma vida saudável. A escola precisa ser atrativa para esses alunos. Alguns pontos podem ajudar. Ele precisa sentar na frente, ok? Esse aluno é as regrinhas é bem próximas à do TDAH, né? Esse aluno, vamos supor que ele tem o TDAH e ainda tem uma comorbidade no TOD. Ele não pode sentar onde ele quer, ele já tem que ter um lugarzinho para ele ali na frente, né? Criar estratégias para premiar o bom comportamento. Para ele também é uma conquista, ele conseguiu se comportar, ele conseguiu ficar calmo, ele não gritou, ele não brigou, ele não bateu. Muito bem, chama ele à sua mesa, porque, né? Por que não fazer isso? Muito bem, você se comportou, excelente o seu comportamento. Para não ficar tão, se for em sala de aula, para não ficar tão específico a criança, a professora pode criar, hoje esse é o brinde para quem se comportar. Uma balinha para cada um, entendeu? Aí você vai... A realidade é muito individual. Então, assim, quem hoje se comportar, prestar atenção, no final vai ter um brinde. Uma balinha, um pirulito, não sei. Mas chama essa criança, olha, parabéns, você está de parabéns. Porque no dia seguinte, ele vai se disciplinar, ele vai... Opa, o que eu fiz hoje? Eu recebi um elogio, eu recebi uma bala, ok? Então amanhã eu vou fazer as mesmas coisas. Então você está ajudando no processo de controle emocional dessa criança, de um comportamento social, ok? Criar estratégias para premiar o bom comportamento, técnicas de organização, estudos, aplicar o dia a dia do aluno em sala de aula. Ver como que é esse dia a dia dessa criança, trazer, se precisa de regras e limites, pode tirar um dia uma aula para falar sobre isso, sobre regras, limites e condutas, ok? A criança aprende através de exemplo. Exemplo principalmente em casa, tá? O maior tempo da criança é em casa com a família. Então a criança ela precisa ver exemplo. Se a criança tem um transtorno opositor desafiador e ela vê o pai e a mãe o tempo todo oposicionando um ao outro e desafiando o outro, como que ela vai ter exemplos diferentes? Ok? Então, ela já tem um transtorno e o pai e a mãe o tempo todo, quando estão em casa, um oposicionando o outro, um desafiando o outro, estresse constante. Quem vai ser o exemplo para essa criança? Quem vai ser o bom exemplo para essa criança? Como que vai ser? Como ela aprende através de exemplos e por estar em construção, a criança ela está em construção, os pais precisam ter conexão, ligação, postura apropriada para servir de orientação. Então, a postura apropriada, né, essa conexão, essa ligação da família, opa, vamos ter cuidado nisso, naquilo. Então, assim, é o tempo todo se disciplinando para ser reflexo, para ser exemplo para essa criança, para que essa criança olhe e fale, opa, isso que eu estou fazendo, para que ele veja que o comportamento dele é inadequado. Ele tem que ter o comportamento adequado. E não há nada melhor do que o exemplo em família. Apropriar a criança em um senso de responsabilidade, ok? Mostrar para a criança, olha, você não pode sair batendo em todo mundo. Você tem que começar, a criança ela aprende nos ensinamentos, ok? Ela errou. O erro é excelente para o aprendizado. Não deixa o erro passar. Dê um tapa em alguém. Você vai chamar a criança e vai, olha, não é assim. Não é assim. O TOD, dependendo do nível, se ele não estiver disciplinado, ele pode querer agredir um adulto, ok? Tem casos de pais que não conseguem mais babar devido ao comportamento da criança agredir fisicamente. Não vamos deixar chegar nesse ponto, ok? Conversar de forma adequada e eficiente quando não cumpre o combinado. O combinado não foi você não gritar, não bater, não gritar com o professor? Por que isso aconteceu? Tá? Se for uma criança, você vai até a criança, olhar nos olhos da criança, não com autoridade, não, você vai até a criança e mostrar para a criança que você foi até o nível dela para ensiná-la. O objetivo aqui não é autoritarismo, é disciplinar, ela aprender.
ok? Com exemplo. Não foi direcionado a você. O que nós conversamos ontem? Porque você pode ter ensinado de manhã e à tarde ele não aplicou. Ele acordou de manhã, você falou isso e isso. Ó, foi acordado isso e isso. Você vai para a escola. Hoje você não vai bater, não vai gritar, vai respeitar a professora. Quando você vai buscar às 17 horas essa criança na escola, o professor fala, olha, ele fez isso, ok. Não deixa passar ali mesmo. Pede desculpa à professora, pede desculpa a quem tem que pedir. Se ele bateu em 4 colegas, gritou com o professor, gritou com a diretora. Antes de ir para casa, você vai em todo mundo. Só um minuto, professora. Cadê os 4 colegas que ele bateu? Vem cá. Oi, tudo bem? Eu sou a mãe do fulano. Pede desculpa. Ok. Pede desculpa para a professora. Pede desculpa para a diretora. Não tem problema. O negócio é você ensinar seu filho. Se ele tiver que, antes de ir para casa, pedir desculpa a 10 pessoas na escola, faça. Não deixe para amanhã. Faça hoje. Foi hoje o ocorrido? Hoje. Ok, professora. O que foi que ele falou? Bateu em 4 colegas? Gritou com a diretora? Gritou com a inspetora? Gritou com a senhora? Então são 7 pessoas, diretora. Ok. 7 pessoas, ok. Fulano, nós não vamos para casa agora, porque o seu comportamento hoje foi inadequado com 7 pessoas. Assim, bem específico. A criança ela precisa aprender com 7 pessoas. Então você, antes de ir para casa, tem que pedir desculpa para 7 pessoas. Porque amanhã não pode se repetir esse comportamento. Ok? Então, assim, sendo bem enfático, é aqui, você errou aqui, mostrando por que a criança tá tendo aquela disciplina. Você não tá batendo, você não tá gritando, nada disso. Você está disciplinando. Olha, você errou aqui, então vamos lá consertar o seu erro. Gerando o quê? Responsabilidade. Você errou, então vamos consertar. Tá? Fez bagunça, o brinquedo disparado. Vamos guardar o brinquedo? Comece a guardar seu brinquedo. Não vou guardar. Ok, você não quer guardar agora. Então você vai guardar na hora que você for dormir? Você vai estar mais cansado. E aí? Não, mãe, tá bom. Entendeu? Então você vai dar a direção para essa criança. Conversar de forma adequada e eficiente, quando não cumpre o combinado. Não cumpriu o combinado, a regra, porque os pais também têm que colocar as regras. Ó, a regra é essa, assim, o posicionamento é esse. Não cumpriu? Ok, vem aqui, você não cumpriu. Por que você não cumpriu? Qual foi a sua dificuldade? O que apresentou para você naquele momento? Nós tivemos um combinado, ok? Então, já que você não cumpriu, tá? Você não vai participar disso? Ok, sim, tira. Disciplina seu filho. Enfatizar o respeito à autoridade. A sua professora é uma autoridade. Você tem que respeitar os mais velhos, os seus avós são mais velhos, tem que respeitar, tem que amar, tem que cuidar. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você tem que respeitar, você tem que cuidar, você tem que nos amar. Como a gente cuida de você, ama você, ok? A gente tem cautela, tem zelo, protege você. Você também tem que respeitar as pessoas. O mais velho, quando fala, você tem que ouvir, tem que respeitar, tem que obedecer, explicar o que é obedecer, o que é respeitar. Se precisar, abre o dicionário e mostre para a criança. Isso é disciplina, isso é ensino. Assim que o transtorno opositor desafiador aprende. Repito, é cansativo, é muito cansativo, mas é necessário. Necessário, diariamente, todos os dias. A criança se recusou a organizar os brinquedos, ela precisa entender que essa é a função dela. E tem que fazer. E se deixar para depois e tiver que fazer antes de dormir, vai se tornar cansativo. Aquilo que você foi combinado para ele ou para ela organizar, não faça. Ok? Sem grito, repita. Eu sempre repito isso porque o comportamento do transtorno opositor desafiador leva os pais a um pico de estresse, né? Então, essa autodisciplina é excelente. Eu até aconselho uma terapia familiar, né? Que esses pais também procurem profissionais, psicólogos, e para que a família esteja ali sendo no acompanhamento de terapia comportamental, para que consigam administrar esses momentos que são bem estressantes. A criança se recusou, então ela que vai cumprir. E aí, você não quer fazer? Ok, mas você vai fazer que hora? Na hora que você for dormir? Você vai estar mais cansado, você concorda comigo? Então vamos fazer agora, ok? Então, existem coisas que são inegociáveis, como tomar banho todos os dias e se recusar a cumprir algo que foi combinado. Será necessária uma nova conversa para trazer uma postura à criança. Então, sempre enfatizando nessa parte, tá? Não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer acordar para ir para a escola. Não existe isso, não tem querer, tem que fazer. Então, na conversa, no diálogo, são regras. Rotina para o transtorno opositor desafiador é fundamental. Por quê? Quando aparecem regras, rotina, ele vai se oposicionar e vai desafiar.
porque tem alguém colocando para ele que ele tem que acordar a tal horário, ele tem que tomar banho, ele tem que escovar o dente. Então pode acontecer, eu estou dando esse exemplo porque pode acontecer de ter um desafio, uma oposição em relação a isso. Então, não, para sua saúde, higiene pessoal, não existe. Escola tem um horário a ser cumprido, não pode se atrasar, tem horário da entrada, horário da saída, isso tudo tem que ser muito bem explicado para o transtorno opositor desafiador, ok? Então até a nossa próxima aula, pessoal!